O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Se você for sensível, é melhor não assistir. A história começa em um albergue, conhecido como o Lar dos Irmãos, uma suposta casa de reabilitação para moradores de rua e pessoas em situação de rua ou criminosos de baixa monta. Mas a realidade era bem diferente, pois era uma prisão. Isso aconteceu na cidade de Busan, nos anos 80. Milhares de pessoas foram trancadas em centros de reabilitação, crianças, adultos e até mesmo idosos. As próprias vítimas dizem que era como na série Round 6, porque para receber um tratamento melhor, você tinha que fazer coisas horríveis. Nesse lugar, não sobrevive o mais forte, mas sim quem obedece melhor. Uma das vítimas foi para a prisão por obstrução à justiça, já que desprezava profundamente a polícia. Mas ele tinha um bom motivo. Foi a própria polícia que o capturou e o enviou para aquele inferno. Ele era um garoto comum, que tinha uma família e não era um criminoso. Mas o policial que o prendeu estava em conluio com o Lar dos Irmãos. Por isso, ele foi acusado injustamente e enviado para se reformar. Mas aquele lugar era pior do que qualquer prisão. Era o próprio inferno. Ele apanhou tanto que teve os tímpanos estourados. Devido ao abuso constante, também perdeu todos os dentes. O pior de tudo é que a polícia sabia de tudo e eles mesmos capturavam e enviavam as vítimas. Agora conhecemos outras duas vítimas desse lugar horrível. Dois irmãos que foram enviados juntos, uma delas com deficiência intelectual. O curioso é que ela, antes de ir para o Lar dos Irmãos, era uma pessoa comum, ou seja, não tinha nenhuma deficiência. A condição dela surgiu depois de estar no Lar dos Irmãos. O irmão conta que ela, inclusive, era muito mais inteligente do que ele. Mais uma vez, foi a polícia que os capturou e os enviou para aquele lugar terrível. No primeiro dia, os recém-chegados eram despidos e colocados para dormir em um quarto frio. Diziam a eles que, se obedecessem, seriam liberados no dia seguinte, mas à noite as coisas ficavam muito piores. Os responsáveis pelo lugar entravam no quarto das crianças e abusavam sexualmente delas. Uma das vítimas conta que, por ser uma criança, ficou muito machucado. Mas na noite seguinte, o responsável voltou para supostamente cuidar dos seus ferimentos. Mas no final, acabou abusando dele novamente. Nem todas as crianças passavam pela mesma coisa, mas a maioria, infelizmente, sim. Mais vítimas afirmam ter sido sequestradas. Algumas dizem que inclusive foram arrancadas dos braços de seus familiares. A polícia e os responsáveis pelo centro tinham a missão de recolher os vagabundos. Se vissem uma criança sozinha, também a colocavam no caminhão. A maioria das vítimas eram meninos e meninas. As autoridades, obviamente, sabiam do que se tratava, mas faziam vista grossa, já que recebiam um gordo suborno. Além disso, como era uma instituição governamental, precisavam cumprir uma cota, por isso levavam as crianças, já que eram mais fáceis de sequestrar. Todos os anos, o Lar dos Irmãos abrigava pelo menos 3.000 prisioneiros. As vítimas dizem que os castigos eram brutais. Os responsáveis pegavam os cabos das enxadas e batiam neles. As vítimas eram crianças e os responsáveis eram adultos, que batiam com toda a força. O pior eram os dias de limpeza. Era o dia em que os guardas faziam uma inspeção. Algumas crianças eram espancadas por não cumprirem as regras e por isso acabavam chorando. Por causa disso, os guardas sádicos batiam ainda mais nelas, então muitos acabaram perdendo a vida. Essa era a forma de incutir medo neles. Assim, conseguiam controlá-los, pois essas crianças cresceriam mais fortes que seus agressores, mas, se incutissem medo nelas desde pequenas, poderiam controlá-las. Ao crescer, eram obrigadas a trabalhar. As crianças faziam de tudo, desde cortar pedras até trabalhos manuais, qualquer trabalho onde fosse necessária mão de obra barata. Não, mas também seus familiares, já que muitos deles eram de poucos recursos, não tinham tempo nem dinheiro para procurar seus filhos. Além disso, a polícia não os ajudava, por isso muitos simplesmente se resignaram a perder seus entes queridos. Mas isso não era algo que acontecia apenas com pessoas de poucos recursos, porque até mesmo uma das vítimas vinha de uma família bem de vida. Ele só tinha uma condição, era surdo-mudo. Por não poder falar, ele foi levado para o Lar dos Irmãos. Como não podia falar, ninguém soube que se tratava do filho de uma família rica. Um dia, o rapaz voltou para casa, mas estava em péssimo estado. Seu irmão mais novo mal conseguiu reconhecê-lo. O pior de tudo é que o presidente daquele lugar era religioso. Ele era um cristão que os obrigava a ir à missa todos os dias. Além disso, quando a imprensa ou as autoridades iam ao local, todos tinham que agir como se fosse um lugar feliz.
esse lugar surgiu da necessidade de limpar a cidade. O diretor, Park Ji-hoon, foi quem estava por trás disso. Ele criou esse lugar com a ideia de reformar os vagabundos e os pequenos criminosos. Além disso, com a aproximação dos Jogos Olímpicos, a cidade queria mostrar uma boa imagem e fazer o mundo acreditar que a Coreia era desenvolvida. Por isso, o governo deu a ele a permissão e todo o apoio que precisava. A intenção dele no começo parecia boa, mas o lugar que construíram era grande demais. Não havia tantos moradores de rua para encher aquele lugar. Em vez de aceitar o fracasso, decidiram encher o lugar. Crianças inocentes e qualquer pessoa indefesa que estivesse na rua. Usavam a violência como controle para que a população acreditasse que o lugar funcionava. Assim, ninguém desobedecia e faziam tudo o que lhes era pedido para evitar fugas. Cortavam qualquer comunicação entre eles. Os irmãos que chegavam juntos eram separados e, se tentavam conversar, eram brutalmente castigados para causar ainda mais medo. Faziam com que todos pagassem pelo erro de um só. Ou seja, se algum deles cometesse uma falta entre eles, então todo o pavilhão era castigado. Assim, eles garantiam que todos se traíssem entre si e que os próprios companheiros castigassem o infrator. Foi assim que uma das vítimas acabou ficando com uma deficiência. Como ela não queria se separar do irmão, deram a ela um remédio para mantê-la sob controle, mas deram em grandes quantidades. Assim, a mantinham controlada, mas também destruíram sua mente. Da mesma forma, ela tem a capacidade intelectual de uma criança, ou seja, não cresceu, sua mente ficou presa naquele inferno. O irmão dela se culpa por isso, já que teve medo e não deu a esperança que ela estava buscando. Outra das vítimas comenta que as crianças eram violentas, mas não por causa de uma pessoa, e sim por vários responsáveis. Eles selecionavam as crianças mais dóceis e as que pareciam melhores. Faziam festas onde os obrigavam a ter relações entre eles, enquanto os responsáveis assistiam. Devido ao terror que as crianças sentiam, não eram capazes de dizer não. A mente por trás de tudo isso era o pior de todos, a mente por trás de um homem íntegro e com valores. Mas para as pobres vítimas, ele era o pior de todos os monstros. Ele lhes dava as piores surras, e o pior é que fazia isso em nome de Deus. Ele lhes dizia que era para o bem delas, um sádico que gostava da dor dos outros. Foi ideia dele usar o medo para controlá-los? Se alguém tentava fugir, era espancado até a morte, e o pior é que isso era algo comum. Calcula-se que houve pelo menos 657 vítimas fatais. Calcula-se que houve 657 vítimas. Calcula-se que houve menos vítimas nas imagens. E se chama Guan-in. E eles não têm seguro. Bro, se alguna quisiera huir, podría hacerlo. Mas não fazem isso porque estão paralisadas pelo medo. Mas o diretor se certificava de não deixar pontas soltas, vítimas fatais. Por exemplo, se conseguiam fugir ou eram recolhidos por algum familiar, os responsáveis tinham a missão de procurá-los e depois espancá-los até a morte. Com as autoridades do lado deles, ninguém podia fazer nada. Para quem quisesse denunciar os fatos, era completamente inútil. No pavilhão feminino, as coisas eram igualmente horríveis. Os guardas escolhiam toda a noite uma garota aleatoriamente para passar com eles, oferecendo biscoitos ou doces para tornar a situação mais agradável. Conforme as meninas iam crescendo, eram chamadas pelo responsável, ou seja, quando atingiam certa idade, o abuso delas. Muitas ficaram grávidas e foram obrigadas a abortar, mas outras não tiveram a mesma sorte. Uma das vítimas deu à luz a uma criança, mas por ser fruto de um abuso, ela entregou para adoção, algo que lamenta até hoje. Muitos vão pensar que isso não durou muito tempo, mas na verdade esse inferno durou mais de 12 anos. Por trás desse projeto havia muito dinheiro. Por isso, o presidente Park Ji-hoon fazia de tudo para manter suas vagas. Se o problema continuasse, ele poderia continuar também. O governo dava dinheiro por cada número, ou seja, cada pessoa recebia um valor do governo. Esse valor deveria cobrir necessidades básicas, como comida, educação, roupas, e também servir como pagamento pelo trabalho forçado. Mas no lar dos irmãos, eles não recebiam nada disso. As crianças não tiveram educação, e a comida que lhes davam era feita com os restos das outras pessoas. Suas roupas precisavam durar anos e ainda eram submetidos a trabalhos pesados para gerar mais dinheiro. Nesse período, o diretor e sua família acumularam grande fortuna. Por isso, eles estavam determinados a nunca deixar o negócio acabar, porque literalmente era a mina de ouro deles para ter boa publicidade.
O presidente morava com sua família no mesmo lugar, mas eram realidades completamente diferentes. A família dele os desprezava, eram tão ruins quanto Park Gi-hun. Um dia, um promotor foi caçar na montanha e um aldeão falou para ele sobre os prisioneiros na casa dos irmãos. Como achou isso muito estranho, ele começou a investigar. A imprensa também cobriu o caso, assim a verdade foi vindo à tona aos poucos. Isso causou um grande alvoroço. Ao ver o interesse das pessoas, as autoridades se viram obrigadas a investigar mais a fundo. Assim, iniciaram uma batida surpresa e descobriram um cofre no escritório do presidente. Nele havia mais de 2 bilhões de wons em dinheiro vivo. Isso era um negócio muito lucrativo. O abrigo funcionou por mais de 12 anos, o presidente Park recebia mais de 20 bilhões de wons como subsídio. Obviamente, ele precisava manter todas as vagas preenchidas para receber esse valor. Quando prenderam os culpados, as vítimas foram libertadas, ou pelo menos achavam isso. Muitos não tinham famílias para voltar e não estavam prontos para retornar à sociedade. Então, infelizmente, fizeram a única coisa que conheciam, muitos se tornaram bandidos. Outras vítimas começaram a vender o próprio corpo, pois era tudo o que conheciam desde que foram presas. Alguns, sem ver saída, tiraram a própria vida. A vítima 2970 não conseguiu, mas seu irmão conseguiu. Ele havia sofrido o mesmo que ele, mas seu irmão nunca soube até que, infelizmente, tirou a própria vida. As lembranças de seu passado horrível o assombravam constantemente. No final, a dor foi mais forte e sua única saída foi a morte. Por causa disso, a vítima 2970 decidiu não tentar tirar a própria vida novamente, não sem antes, pelo menos, conseguir justiça. Ele conta que um dia, ao sair na rua, viu o presidente Park Geun, ele estava livre. Ao perceber que ele não ficou nem 3 anos preso, tentei fazer justiça com as próprias mãos, mas ele conseguiu escapar. O diretor tinha muito poder, embora tivessem o pegado, ainda gozava de certa influência. Além disso, seus cúmplices não queriam ser descobertos e, por isso, fizeram de tudo para que ele fosse acusado apenas de desvio de fundos e assim recebesse uma pena mais leve, de apenas 2 anos e 6 meses de prisão. O diretor Park nunca pagou por seus crimes, conseguiu morrer de velho em 2016. O pior de tudo é que ele nunca pediu desculpas, afirmava nunca ter feito nada de errado. Muitas vítimas esperavam receber pelo menos um pedido formal de desculpas, mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. Esperavam que pelo menos algum dos filhos dele pedisse desculpas, mas eles eram iguais ao pai. Um dos filhos aparece no documentário. Ele admite que o pai é culpado, mas só em 30%, o outro 70% é culpa do governo. Segundo ele, o presidente pediu pessoalmente para que fizesse isso, então tinha muito poder e apoio do governo. Além disso, quando a verdade veio à tona, fizeram de tudo para colocar toda a culpa só nele. Como as coisas saíram do controle. Prenderam e encerraram a investigação para que ele pegasse só 2 anos e 6 meses de condenação. Dessa forma, ninguém mais seria envolvido. Mas depois do mandato dele, a verdade veio à tona. O governo realmente estava envolvido. Ao que parece, 80% dos prisioneiros foram capturados pela polícia. O Lar dos Irmãos recebia muito dinheiro para manter o lugar cheio, então pagavam um bônus extra para a polícia por cada prisioneiro que levassem. Se alguém denunciasse ou investigasse, a própria polícia escondia a verdade. Como todo o país já sabia a verdade, o diretor Park decidiu levar sua família para a Austrália. Nesse país, ele já havia lavado seu dinheiro e tinha muitas propriedades. Depois, após sua morte, seus filhos herdaram tudo. Como eles não haviam causado os males, achavam que tudo estava bem, mas tudo o que possuem é dinheiro manchado com o sangue de inocentes. As vítimas não esperam uma compensação financeira, pelo menos não por parte deles, o que, na minha opinião, deveria ser dado. As vítimas querem um pedido de desculpa sincero por parte dos filhos e netos do diretor Park, já que ele arruinou a vida delas. O filho que foi à entrevista pediu desculpas, mas foi mais por pressão social e para ficar bem diante das câmeras, não foi um pedido de desculpas sincero. A vítima, 2970, viajou até a Austrália para conversar com um dos filhos do diretor Park. Ele só queria contar seu caso e esperava receber pelo menos um pedido de desculpas. Os descendentes do diretor Park afirmam não ter ligação com seus atos e que todo o mal morreu com ele, mas ainda aproveitam o dinheiro deixado por ele.
Depois, ele vai falar com outros netos que não sabem ou não querem acreditar na realidade da sua família, embora um dos netos ria na cara da vítima. 2970, assim termina este capítulo, com as vítimas ainda sem receber justiça, nem mesmo um simples pedido de desculpas. A Netflix ao menos permitiu que mostrassem sua dor ao mundo. Um descendente desse monstro pediu desculpas, mas isso não basta. No local da tragédia, construíram um complexo de apartamentos. Após 38 anos, as vítimas ainda não receberam desculpas. O governo aprovou uma ajuda para eles, mas muitos, infelizmente, tiraram a própria vida e muitos outros morreram pelas sequelas que ficaram desse confinamento. O que aquele monstro fez não tem perdão de Deus. A polícia também é culpada. E todas as autoridades que estavam cientes de todos esses abusos e que depois, cinicamente, tentaram esconder a verdade. Por hoje é só, pessoal. Tentei assistir toda a série, mas não consegui ver nada depois da segunda história, porque realmente é algo muito pesado. Neste momento, quero acreditar que existe um Deus que fará com que eles paguem por todo o mal que causaram aquelas crianças inocentes.